a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos levantar as mãos dos céus, vamos orar pela vida do pastor, que vai ser o canal, vai ser o arauto, vai ser o vaso, vai ser o tangedor. Se a igreja colocou a palavra rema, uma palavra poderosa no coração dele para compartilhar conosco, né? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e lembrança. Aqui está o teu filho, que com certeza será um instrumento. Eu creio, meu Deus, que o teu Espírito Santo vai estar revelando coisas profundas, coisas grandiosas, através da instrumentalidade do teu filho, Senhor. Eis-nos aqui, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pastor Renal, palmas e forte. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nesta noite? Louvado seja o nome do Deus eterno. Queridos, abra comigo o livro dos Salmos. Enquanto você abre, deixa eu fazer os meus agradecimentos. Salmo de número 25, o qual é o tema desse primeiro congresso de jovens da igreja de Leões de Deus, Leões ungidos. Sou grato a Deus pela vida do pastor Marcos Dutra, um amigo de longas datas. Eu não sei, eu acredito que eu ainda sou mais velho do que ele, né? Mas parece que ele é mais velho, né? Mas eu sou mais velho. É porque eu não envelheço. A idade vai chegando, mas a fisionomia é a mesma. Quem me conhece aí há mais de 20 anos sabe que eu sou a mesma pessoa. Não mudo não, nem no corpo, só não tem na mente. Fiquei mais maduro, aprendi com os erros. Né? Então agradecer ao pastor Marcos e toda a sua família, né? Pela confiança de mais uma vez ceder o altar dessa igreja. Praticamente essa igreja, irmãos, eu sou o segundo pastor dessa igreja, né? Para vocês que não sabem, né? Sou o segundo pastor dessa igreja. Toda quinta-feira a igreja é minha. E eu estou aqui toda quinta-feira aqui ensinando. Brincadeira. Mas isso é a confiança que ele tem na nossa pessoa. Sou grato a Deus pela vida da missionária Sara, cadê ela? Missionária Sara, pela confiança que está assim nos convidando para estar trazendo uma palavra nessa noite. Sou grato a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, né? A missionária Luciana, a jovem Duda, os demais irmãos aqui da igreja, a missionária Simone, a Rita, todos aí, todos, Edna, se eu for citar os nomes aqui, muitos aqui eu vou acabar sendo prejudicial, o presbítero Geraldo, amém? Grato também por ver algumas pessoas, né? Nosso irmão Louvaria, né? Maravilha, esposa, acho que é só mais alguém ali que eu não citei, amém? Então vamos lá, queridos, Salmo de número 25, quantos encontraram? Amém. Verso de número 14. Tem paciência comigo, viu, irmãos? Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e Ele mostrará o seu pacto ou a sua aliança. Vamos ler mais uma vez. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e Ele os mostrará o seu pacto. Amém? Podemos se assentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo de antemão, irmãos, a gente já percebe que o texto ele começa no singular. Salmo de número 25, verso de número 14, ele não começa no plural. Então não existe os segredos de Deus, existe o segredo de Deus. Então diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não tem muitos segredos. Deus só tem um segredo. Agora diga para ela: sabe o que você tem que fazer para descobrir
Obedecer a Deus. Terceiro princípio, amar o Senhor. Quarto princípio, viver uma vida reta. E quinto, obedecer os seus estatutos. Então Deus não tem muitos segredos, Deus só tem um. Só descobre o segredo de Deus quem tem uma vida de intimidade. Sem intimidade, irmãos, nós não temos como descobrir a pessoa de Deus. Diante de algumas teorias filosóficas, eles vão dizer que Deus é uma incógnita, aonde descobrir quem é Deus traz uma inconsciência da mente humana. Muitos tentam negar, o ateísmo é um deles, vai dizer que Deus não existe. O agnosticismo vai dizer que Deus não existe, porém eu preciso me preocupar com o não saber. Então, quanto menos eu sei, melhor é a minha forma de viver. E entre outras teorias que querem a todo tempo negar quem é Deus, dizer que existe um Deus. Mas nós entendemos, e Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que a única forma de conhecer a Deus é através da fé. Então diga para a pessoa que está do seu lado: sem fé, ninguém verá Deus. Primeiro eu preciso para depois conhecer, e por último entender. Sabe qual é o grande problema da humanidade? É que primeiro eu quero entender. Não, entender é o último estágio. Primeiro eu preciso crer, depois conhecer e por último entender. Salomão passa por 3 etapas da sua vida, e a última etapa da vida de Salomão vai dizer que é quando ele entendeu quem era Deus. Não, ele não entendeu quem era Deus quando ele ora pedindo sabedoria. Ele não entendeu quem era Deus quando ele está escrevendo um livro de cânticos ali em Cantares de Salomão. Ele não entendeu quem era Deus quando ele escreve um livro de Provérbios, não. Mas quando ele chega no livro de Eclesiastes, no capítulo número 12, ele diz que ele entendeu quem é Deus. E a única forma de seguir a Deus é temer ao Senhor e guardar os seus estatutos. Então, temendo a Deus, eu entendo que eu consigo conhecer os estatutos de Deus. Queridos, os salmos que nós acabamos de ler é um salmo que está dentro de um grupo chamado grupo poético. O grupo poético da Bíblia Sagrada é constituído de 5 livros. São eles o livro dos Salmos, Cantares de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Jó. Esses 5 livros estão dentro daquilo que nós chamamos da estrutura bíblica, que é 66 livros constituídos na minha e na tua Bíblia. Esses 66 livros constituídos estão divididos em alguns grupos, sendo o primeiro grupo chamado de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós entramos num grupo chamado um grupo dos livros históricos, que são constituídos de 12 livros. São eles, vão de Josué até Esther. Mais tarde nós vamos ver o terceiro grupo, que é chamado grupo poético, que é o grupo que nós acabamos de falar, que vai de Jó até o livro de Cantares de Salomão. Aí entra em um outro grupo chamado grupo profético. Esse grupo profético são 17 profetas ou 17 livros constituindo, sendo profetas maiores e profetas menores. E aí nós pulamos a parte posterior, chamada de Novo Testamento. O Novo Testamento ele é dividido por 4 livros chamados de biográficos, que é Mateus, Marcos, João e Lucas. Depois nós vemos um livro chamado histórico, que é Atos dos Apóstolos. Aí nós passamos para um grupo chamado de doutrinários ou epístolas, divididas em epístolas gerais, pastorais e paulinas. Depois nós entramos em um grupo chamado Revelação, que é o livro do Apocalipse. Juntando tudo isso, nós temos 66 livros na Bíblia Sagrada, divididos em 1189 capítulos e 31.100 versículos. Isso quer dizer que aquilo que nós carregamos não foi feito da noite para o dia. Existe um tempo. Segundo os historiadores, a Bíblia ela foi escrita em um período de 1500 anos
aproximadamente. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: valorize, porque não é apenas um papel, tem sangue dentro desta vida. Houve um tempo, um período, passou-se épocas até tudo que está aqui chegar até nós. Quando nós olhamos basicamente no livro dos Salmos, nós entendemos que os Salmos, ele não foi escrito por uma única pessoa. Vários autores dividiram as escrituras do livro dos Salmos. Primeiro nós vamos ver 50 anônimos, chamando de escritores do livro dos Salmos. Depois a gente vai ver 12 salmos escritos por Asaf, 10 salmos escritos pelos filhos de Corá, um salmo escrito por Emã, outro por Etã, 2 salmos de Salomão, 2 salmos de Moisés e 72 salmos de Davi. Somando tudo, nós temos aproximadamente, ou exatamente, 150 salmos na Bíblia Sagrada, sendo que o maior escritor do livro dos Salmos é Davi. Então olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: você conhece Davi? Você conhece Davi? Aí muitos vão dizer: não, porque eu não andei com ele. Mas eu sei quem é Davi, porque os seus registros estão dentro da Bíblia Sagrada. Então quem era Davi? Davi é o maior escritor do livro dos Salmos. Por quê? Porque ele foi a pessoa que mais se relacionou com Deus, foi a pessoa que mais teve tempo para escrever sobre Deus. E uma curiosidade de Davi, sabe o que é? É que ele não perdia a oportunidade. Ele fazia do seu momento um escrito sagrado, ele fazia da sua oração um poema a ser escrito, ele fazia da perseguição que acontecia com ele algo para ser escrito. Então tudo que aconteceu com Davi, ele vai registrar, ele vai relatar. Quando nós olhamos o Salmo de número 23, ele está dizendo: ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está falando isso aonde? Em um campo, cuidando das ovelhas. E o texto vai dizer que Davi, ele tanto trabalhava de dia como trabalhava de noite. Ele fazia o seu trabalho muito bem, mas isso não tirava dele o tempo que ele tinha com Deus. Qual é a diferença do século 21? É que nós trabalhamos, nós desenvolvemos tarefas e na maioria das vezes não temos tempo para orar, não temos tempo para jejuar, não temos tempo para ler as escrituras sagradas, para ter uma intimidade com Deus, para ter um momento a sós do Senhor. Mas Davi está cuidando dos animais do campo e tem tempo para orar. Davi está cuidando dos animais do campo e tem tempo para falar com Deus. Então não existe desculpa para nós. Não é o tempo que vai fazer a gente ler ou não ler, mas é o meu posicionamento. É eu que me posiciono, é eu que determino, é eu que faço, é eu que desejo. Então a gente começa a criar algumas amoletas. Qual é? Ah, eu não tenho tempo por causa do trabalho, eu não tenho tempo porque eu tenho que arrumar a casa, eu não tenho tempo por causa disso ou por causa daquilo. Não! Todos nós temos tempo para todas as coisas debaixo do céu. Verdade, Deus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de ser feliz e tempo de ser triste. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o meu tempo com Deus também tem que estar incluído dentro desse tempo. Verdade, Deus. Aleluia. Sabe o que é glória? Glória a Deus. É que quando me convida para louvar, aí eu vou orar. Quando me convida para pregar, aí eu vou orar. Por que eu não faço isso constantemente? Por que eu não faço isso diariamente? Você já parou para pensar que não é Deus que move o lugar da intimidade? Você já parou para pensar que não é Deus que sai da posição? Você já parou para pensar que quem sai da posição somos nós? Não é Deus que muda, Ele é imutável. Dentro dos seus atributos diz que Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Mas nós mudamos. Glória a Deus. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Verdade. Uma hora eu faço, outra hora eu não faço. Dessa Uma hora eu sou, outra hora eu não sou. Mas Deus não. Deus está lá todos os dias. Me prova, Reinaldo, prova. O texto vai dizer no capítulo 3, no livro de Gênesis, que Deus descia todos os dias na criação para se relacionar com Adão. Só que chegando um dia, Deus desceu para se relacionar com Adão. E quando Deus desce para se relacionar com Adão, Adão não está no lugar do encontro com Deus. Então o que Adão faz? O que Deus faz? Deus começa a andar, a passear pelo jardim. No verso 8 do capítulo 3, o texto vai dizer que Adão ouviu os passos de Deus no jardim. E Deus conversando. Então o que Adão vai fazer? Vai se esconder. Então Deus não encontra Adão no lugar do encontro marcado. Deus começa a andar no jardim procurando. E aí o texto vai dizer que quando Deus olha e não vê Adão, então a Deus pergunta: Adão, aonde tu estás? Então quem é que saiu da posição? Deus ou Adão? E Adão disse: Senhor, eu ouvi os teus passos passeando pelo jardim. Eu ouvi a tua voz soar entre as árvores do jardim. E eu me escondi porque estive com medo. Então quem saiu da posição é Adão. Deus não muda. Se você tem um lugar de intimidade com Deus, entenda uma coisa: todos os dias, no mesmo horário, Ele vai estar lá. O grande problema é que na maioria das vezes eu vou no primeiro dia, eu falo no segundo, vou no terceiro. Aí eu volto no quarto, no quinto, no sexto, só vou no sétimo. Uma vez eu fico mais de um mês sem falar com Deus. Aí não se espante, porque Deus está lá todos os dias. Lucas capítulo 15 vai dizer que quando o filho sai da casa do pai e vai para uma terra bem distante, o pai ficou no lugar esperando o filho todos os dias voltar. Ou seja, enquanto o filho não voltava, o pai não saiu da onde estava. É tanto que quando o filho está voltando, o texto diz que ele viu o seu filho vindo de longe. Isso quer dizer que o pai não saiu do lugar da onde estava. Então olha para a pessoa que está lá e diz: Deus está aí. E Ele quer que você esteja também. Então Davi, querido, ele não só escreve o Salmo 23, dizendo que Deus é o pastor da vida dele, como ele também escreve o Salmo de número 133, que ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E ele vai escrever outros salmos da Bíblia, o 51, é quando ele está pedindo perdão pelo pecado que ele cometeu. Mas quando nós chegamos no Salmo de número 25, nós vamos ver Davi descorrer um dilema da vida dele. Qual é o dilema que Davi está descorrendo? Ele começa o texto falando com Deus a respeito que Deus é a salvação da vida dele, que ele está encurralado pelos seus perseguidores. Segundo os historiadores, não há uma afirmativa certeira em qual período ou em qual contexto o Salmo 25 está inserido. E eu ainda pedi à irmã Sara: como fazer um texto? Me dá um texto que seja de fácil compreensão. Ela me dá um texto difícil, aonde não tem
que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque o Senhor está comigo. Também eu na Bíblia que a confiança de Davi não estava no muro do palácio. A confiança de Davi não estava no exército que o cercava. Davi, ele entra dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna ele vai fazer duas orações. A primeira oração que Davi vai fazer é o Salmo de número 3. Ele diz: Senhor, eu vou deitar, vou dormir e vou acordar, porque o Senhor está me sustentando. Em seguida ele começa a dizer: Senhor, mas lembra de mim, lembra de tudo que eu fiz, só não esconda de mim a tua face. Lembra, Senhor, da tua aliança, do teu pacto. Só não lembra, Senhor, das partes ruins da minha mocidade, mas tudo que eu fiz, toda a aliança que foi constituída, lembra? E ele vai descorrendo o Salmo 25 em forma de oração. Só que aí quando ele chega no verso de número 14, ele diz: o segredo do Senhor está com o que tem, e ele mostrará a sua aliança. Quando Davi chega no Salmo, no verso 14, ele vai dizer que o segredo do Senhor, em outras traduções, não está a palavra o segredo, está a intimidade. Então, por que você está citando isso? Se nós formos traçar um paralelo que é intimidade, irmãos, intimidade já se diz, vem conjunto de uma palavra íntimo. Então, intimidade só existe através de quem é íntimo. Se eu não sou íntimo, não existe Intimidade. Existe a intimidade entre casal, existe a intimidade entre pai e filho, existe a intimidade entre filho e pai, entre mãe e filha, entre amigo e amigo. É claro que para cada classe aí é uma intimidade diferenciada, com respeito, com ordem, com decência, mas existe uma intimidade. Então, quando nós falamos de intimidade, nós estamos falando de algo que é íntimo. Só pode ter intimidade quem é íntimo. Verdade, O que Deus. Davi está dizendo aqui na palavra segredo é que ele está dizendo que Deus revela a intimidade dele, ou seja, Deus só pode ser íntimo de quem o tem. Então
1 Samuel, no capítulo número 13, diz: Samuel, eu provi da casa de Jessé, o belemita. Quando Samuel chega, o próprio Deus vai dizer: passou todos os filhos, né? Foi. Agora manda chamar aquele que eu escolhi. Quando chega o que ele escolheu, o próprio Deus vai dizer: Samuel, é este, porque esse que eu escolhi. Mas no Novo Testamento, o Deus vai dizer que o apóstolo Paulo sendo levantado, ele vai dizer: então o Senhor achou a Davi um homem segundo o seu coração. Queridos, eu não sei muito de Bíblia não, mas me ajuda a entender. Não tem nenhuma outra pessoa na Bíblia Sagrada que Deus disse: este é um homem segundo o meu coração. A única pessoa que Deus disse que é segundo o coração dele é Davi. Mas então, teve outros homens, teve, mas Deus disse que Davi é segundo o seu coração. Aí alguém pode estar se perguntando: mas Davi errou. Pecou. E não foi uma vez só, não, foi várias. Enganou, adulterou, assassinou, escondeu, mentiu e inúmeros outros. E mesmo assim, Deus está dizendo: o que ele fez não mancha o relacionamento que eu tenho com ele. Sabe qual é o problema das pessoas que dizem que não quer voltar mais? É achar que Deus não liga mais para ele. Eu falei aqui na aula quinta-feira: Deus não tem um termômetro do lado dele que vai medir a intensidade do amor por aquilo que você faz. Se eu errar, Deus deixa de me amar. Se eu acertar, Deus está me amando. Não, você errando ou acertando, Deus te ama do mesmo jeito. Não é o que você faz que proporciona o amor de Deus sobre você. Não é o que você faz que vai fazer Deus te amar mais. Mas Deus te ama pelo fato dele dizer que ele te amou. Pelo fato dele dizer que ele deu seu filho unigênito para morrer por todo aquele que está sobre a face da terra. Então não é o que eu faço que conquista o amor de Deus para mim, mas aquilo que eu posso desenvolver na caminhada faz com que Deus se revele mais e mais para mim. O que você quer dizer com isso, Reinaldo? Que uma coisa é Deus te amar e outra coisa é Deus se revelar para você. Amar, Ele ama quem está lá fora. Amar, Ele ama o pecador. Amar, Ele ama o adulto, o feiticeiro ou qualquer outra coisa. Ele ama com a mesma intensidade. O perdão dele dá para eles também. Agora, revelar-se, aí já é diferente. Deus só se revela quem tem intimidade com Ele. Deus só se revela quem tem comunhão com Ele. Deus só se revela com quem está perto dele. Então Isaías 55 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estiver Reinaldo, Deus me ama, mas para Ele se revelar para você, vai precisar de algo a mais. Ele ama você como ama qualquer outra pessoa da face da terra, mas o diferencial não está em Deus amar, o diferencial está em Deus se revelar. Diga para a pessoa que está do seu lado: o amor você já tem, o cuidado também, agora você precisa de algo mais. Esse algo mais só vem através do relacionamento. Tudo na nossa vida precisa de um relacionamento. Tudo na nossa vida parte do princípio de um relacionamento. Ninguém começa uma amizade íntima. A amizade começa por conversa e a confiança é desenvolvida. Nenhum relacionamento de casal já começa
temente e que se desvia do mal. O que Deus está falando de Jó? Que Jó é tudo aquilo de bom na terra, é ou não é? Só que Jó vai dizer antes: eu te conhecia só de ouvir e falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que isso quer dizer? Intimidade. Deus tinha vários pré-requisitos de Jó, mas Jó não tinha intimidade com Deus. E o que fez Jó ter intimidade com Deus? O processo. Então diga para a pessoa que está do lado: o processo. Revela se você é íntimo ou não. Jesus, ele vai chegar na mesa. E quando ele chega na mesa, nós entendemos que mesa é chamada como sinônimo de intimidade. A mesa revela, a mesa é transparente. Só permanece na mesa quem tem intimidade com ele. Jesus, antes de sentar na mesa, ele vai dizer: eu desejei ansiosamente cear com vocês. Eu desejei ansiosamente cear com vocês. Aleluia. Jesus, quando ele está sentado na mesa, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a falar várias coisas. Ele vai começar a dizer: filhos, no túmulo dos vossos corações, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar um lugar. Quando eu preparar, eu vou voltar e vou levar vocês a deixar comigo. Mas tem uma coisa: um dos que estão na mesa, sentado, levantou o calcanhar contra mim, e esse irá me trair. Sabe o que vai acontecer na mesa? Por isso, todo mundo vai querer saber quem é que vai trair. Mas tem uma pessoa na mesa que não está preocupada em querer saber quem vai trair. Sabe por quê? Porque ele sabe que não é ele. Mas então, como que você pode dizer que tem 12 pessoas sentadas na mesa e uma pessoa não está preocupada em querer saber quem vai trair? Sabe por quê? É porque quem é íntimo dele não se preocupa com que as pessoas estão pensando ou deixando de pensar. Você está falando que eu estou falando de João. Quem é João? João era um discípulo, apóstolo mais próximo de Cristo. Era aquele que reclinava a cabeça sobre o seu peito. Era aquele que andava e mais tarde foi chamado como apóstolo do amor. Esse era íntimo. E sabe o que acontecia? Ele não estava preocupado. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não era o traidor. Aleluia. A primeira característica de uma pessoa que é íntima de Deus é que ele sabe que ele nunca vai trair o mestre. Quem é íntimo sabe que não vai trair o Senhor. Mas então, só tem João de íntimo na Bíblia. No Novo Testamento, a gente vai ver alguns níveis de intimidade. O primeiro nível de intimidade é chamado de multidão. Quem são as multidões? Eram as pessoas que estavam próximas de Cristo. Eram as pessoas que estavam próximas dele. Mas essa multidão não era íntima. Essa multidão estava lá pelo que Jesus podia fazer. Isso não é intimidade. Isso é interesse. Isso é barganha. Isso é querer aproveitar da situação. Intimidade não vem por culto pelo que Jesus pode fazer. A pessoa que é íntima não serve a Deus pelo carro, pela casa, pelo esposo, pelo filho, pela qualquer outra coisa, não. Quem é íntimo não está presente no culto pelo que o Senhor pode fazer. Quem é íntimo não se preocupa se vai ter ou se não vai ter. Quem é íntimo está descansado, porque ele entende que todas as outras coisas podem ser acrescentadas. Mas a multidão só andava com ele porque ele fazia o pão multiplicar, porque ele fazia o peixe multiplicar. A multidão só andava por causa dos milagres, por causa das curas, por causa das libertações. Tem muita gente assim na igreja. Tem muita. E o próprio Jesus diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque eu estou na igreja, eu faço
falar com Ele, não tinha muito tempo para se envolver nas coisas com Ele. Será que tem um nível de intimidade desse dentro da igreja atual? Tem. Aquelas pessoas que vêm para o culto de quarta, vêm para o culto de sexta, vêm para o culto de domingo, mas não tem muito tempo para Ele, não tem muito tempo para se envolver, não tem muito tempo para trabalhar naquilo que Ele pode proporcionar. Não, eu participo, mas quando der o meu horário eu vou embora, quando tiver no meu tempo eu vou embora. Não, aquele que é íntimo não sai no meio do caminho, não sai na hora que ele fique até o final, ouve tudo que o mestre tem para dizer, aproveita tudo que o mestre tem para ensinar. Aí entra o terceiro nível. Que é o terceiro nível? É chamado de 12. Quem são os 12 dos apóstolos? Esses aí já não são como os 70, porque os 70, quando chegava o tempo deles, eles iam embora, mas os apóstolos ficavam. Então Jesus levava eles para orar, Jesus levava eles para poder ensinar algo a mais, Jesus levava eles para mostrar coisas além. Esses apóstolos, então, é o nível mais próximo de Cristo. Estou até envolvido nas coisas de Cristo, mas aí Jesus vai fazer o quê? Ele vai separar esse nível. Aí entra o quarto nível, que é os 3. Quem são os 3? É aqueles: Pedro, Tiago e João. Aonde Pedro, Tiago e João estavam, os 12 não estavam. Aonde Pedro, Tiago e João estavam, os 70 não estavam. Aonde Pedro, Tiago e João estavam, a multidão não estava. Por exemplo, na casa de Jairo, na ressurreição da filha de Jairo, quem é que entra? Pedro, Tiago e João. No monte da transfiguração, quem é que está lá? Pedro, Tiago e João. Aleluia. Esses aí receberam algo além, algo melhor. Por quê? Porque se achegou mais, renunciou mais, Aleluia, se envolveu mais, se encontrou mais. À medida que eu me encontro mais com Ele, à medida que eu renuncio mais às coisas desse mundo, isso quer dizer que mais próximo eu estou, mais íntimo eu estou, mais íntimo eu estou. Ei, eu posso estar na multidão? Posso, mas Jesus não quer apenas telespectadores, pessoas que estejam na multidão. Jesus quer pessoas que estejam do lado dele. Jesus quer pessoas que sejam próximas dele. Jesus quer pessoas que andem com ele. Mas dos 3, tem um que vai além. Tem um que vai além de Deus doce. Os 3, quando Jesus está sendo preso, 2 fogem e um fica. Quando Jesus está sendo julgado, os 2 fogem e um fica. Quando Jesus está na cruz, os 2 fogem, que é os mais íntimos, e um fica. Quando Jesus olha da cruz para baixo, Ele vê uma multidão, Ele vê pessoas envolvidas na multidão, mas quando Ele vê mais perto, Ele vai ver que tem um aos pés da cruz. Diga para a pessoa que está do seu lado: pode até estar na multidão, mas a diferença é que está aos pés. Enquanto os outros viam de longe, enquanto os outros acompanhavam de longe, tinha um que estava aos pés da cruz. Quando Jesus olha para ele e vê ele aos pés da cruz, Jesus olha para ele e diz: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Só pelo fato de João estar aos pés da cruz, irmão, o próprio Deus preservou a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: vai vir adversidades, mas quem é íntimo é preservado. Valeu a pena João estar aos pés da cruz. Mas Reinaldo, por que valeu a pena João estar aos pés da cruz? Porque foi o único apóstolo que nenhum imperador conseguiu matar. Pedro morreu com a fogueira de cabeça para baixo.
João Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria. Tiago foi decapitado. André levou uma flechada no coração. Filipe foi decapitado. Bartolomeu foi decapitado. Inúmeros outros morreram. Mas quando tentaram matar João, não conseguiram. Lançaram flechas contra João. As flechas não chegaram perto dele e caíram. Pegaram João, colocaram dentro de um tacho de azeite fervendo. E nada aconteceu no seu corpo. Lançaram o cordeiro dentro, o cordeiro morreu. Lançaram João de novo e não acontece nada. O imperador olha para ele e diz: esse homem tem alguma coisa no corpo. Pega ele, lança em uma ilha, isola ele lá. Aí sabe o que o imperador estava pensando? Que estava fazendo mal para João. Estava não. Aleluia. Isolar João na ilha de Patmos só fazia parte do processo da intimidade com Cristo. Porque Deus precisava se revelar a João. E Deus nunca vai se revelar ao meio ao barulho. Deus nunca vai se revelar em meio à confusão ou perseguição. Precisou um lugar tranquilo, dentro de uma caverna, na ilha chamada Patmos. Para quando João está lá, aí ele diz que ele viu os céus abertos. Glória a Deus. Aleluia. E uma voz como de muitas águas e trovão. E ele vê que o que está falando com ele tem os seus cabelos brancos, seus pés é como latão reluzente, e a sua palavra é como uma espada aguda. João vai receber a revelação de tudo que estava por vir, mas por quê? Porque foi íntimo. Aleluia. Glória a Deus. Porque teve intimidade. Mas então só João não, queridos. O tempo não dá para nós falarmos tudo, mas nós vamos decorrer sobre a Bíblia Sagrada. Nós poderíamos falar de Moisés, assassino. Várias coisas Moisés fez. Mas olha o que Deus fez com Moisés. Se revelou. Para Moisés, Deus preparou um monte para ser revelado, chamado Monte Sinai. O texto diz que quando Deus descia no monte para falar com Moisés, o monte tremia. Nenhum ser humano na face da terra queria ver a luz que brilhava. Moisés era tão íntimo de Deus que Moisés falou: Senhor, não nos deixa sair daqui se a tua presença não for conosco. Não, Moisés, eu vou enviar um anjo. Não quero um anjo, eu quero o Senhor. Para Moisés, Deus se revela no monte do Sinai. Para Davi, Deus se revela no campo cuidando das ovelhas. Para José, Deus se revela dentro de uma prisão no Egito. Para Isaac, Deus se revela em Zerá, cavando os poços até chegar em Repote. Para Jacó, Deus se revela no val de Jaboque, quando ele vai lutar com Deus. E Deus olha para ele e pergunta: qual é o teu nome? Ele poderia continuar mentindo, mas ele desiste de mentir e fala: meu nome é Jacó. Ele diz: como disseste, não te chamarás mais Jacó, a partir de hoje tu serás Israel. Aleluia. Com os homens e com Deus, e prevaleceu como um príncipe dessa terra. Então, para cada um, Deus vai preparar um ambiente. Para cada um, Deus vai trazer um ambiente para ele se revelar diante da intimidade. Davi sabia a quem recorrer, porque Davi é íntimo de Deus. Quem é íntimo de Deus, queridos, pode passar privações e provas, mas sabe a quem recorrer. Matemática
Abraão. Agora sabe